Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na TV Educativa. Hoje eu recebo o amigo e professor Marcelo Miranda. Ele é atual secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul. Professor Marcelo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Um exemplo de deputado, né? Uma história maravilhosa como médico, como atleta, como amigo. Prazer muito grande estar aqui com o senhor. Marcelo, eu fico extremamente agradecido, lisonjeado, mas a recíproca também é verdadeira, viu? Eu quero dizer isso para você. E aqui eu quero apresentar o currículo do professor Marcelo. O professor Marcelo é conhecido como professor Marcelo, né? Marcelo Miranda, secretário já durante 8 anos e atualmente no governo do nosso governador Eduardo Rídio, né? Ele mudou de categoria, foi promovido, pegando várias áreas, inclusive, e também vários desafios. Marcelo Ferreira Miranda, ou professor Marcelo Miranda, como ele é conhecido, é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele é especialista em treinamento desportivo pela PUC de Minas Gerais. Ele é mestre em Educação Física pela Unicamp, é membro do Conselho Federal de Educação Física e professor do curso de Educação Física da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Ele foi diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a conhecida Fundesporte, de 2015 a 2022. E ele é o atual secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul. Marcelo, muito obrigado pela sua generosidade em atender o nosso convite de vir aqui para a gente conversar sobre esporte. Mas, para começar aqui o nosso bate-papo, né, eu vim agora mesmo ouvindo uma entrevista do professor Herculano Borges. E ele está à frente da Fundesporte. Ele é diretor-presidente hoje. E eu tenho visto, assim, grandes realizações no esporte competitivo, né, no esporte de resultados, né, que a gente diz. Mas quando a gente vai para aquela área, né, do esporte como envolvimento, investimento, em termos de prevenção de saúde, quando a gente fala isso aí, geralmente é o pessoal de mais idade, o pessoal já aposentado, todo mundo sabe que é benéfico. Mas eu não vejo muito em termos de política nessa área. Como é que está isso? Eu gostaria que você comentasse, porque você tem experiência sobre isso. Bom, doutor, primeiro assim, esse é um ponto que o senhor tocou no nosso calcanhar de Aquiles, né? É muito bacana o senhor puxar esse assunto, porque realmente eu preciso fazer até um relato da minha história profissional, né? E esse momento que eu vivi no governo e tenho vivido agora. Eu fui atleta de futebol, fui atleta de handebol, de alto rendimento no handebol, fui técnico e a fase mais gostosa da minha vida foi quando eu fui técnico de handebol, né? Aquela disputa, aquela adrenalina. E deixei, pelas dificuldades na época de equipes e tal, eu deixei e fui para a universidade trabalhar com a fisiologia do exercício, que era a minha formação. E ali eu me deparei, coincidiu, né, o mundo implantando o sistema público de saúde. Né? A questão do SUS, programa de saúde da família, eu me encantei pela área de atividade física e saúde e passou a ser a minha área de estudo, de mestrado, e realmente foi um divisor de águas da minha vida. Eu deixei o esporte, passei a me preocupar com atividade física e saúde, montei minha academia, completou 30 anos agora, que tenho foco na atividade física e saúde, e acho extremamente relevante. Inclusive socialmente mais relevante do que o esporte de rendimento. Sim. E foi a minha área de atuação, mas com esse histórico aí do esporte de alto rendimento, com muitas críticas, com muitas sugestões. Em 2015, quando eu fui convidado pelo governador Reinaldo Azambuja para assumir a Fundesporte, eu tinha como meu chefe direto, né, hoje o governador Eduardo Rídio, que era o secretário de governo, e ele colocava uma coisa interessante: nós temos que estabelecer prioridades, porque nós temos muito mais demanda
do que a possibilidade de fazer. Do que recursos. Do que recursos, né? Recurso tanto financeiro como de pessoal para você executar todos os projetos que a gente quer. E eu sempre nessa questão, assim, ó, eu valorizo muito os programas de atividade física e saúde, mas nós tínhamos um déficit no esporte muito grande. E o esporte ele é importante para tirar a garotada da rua, para motivar, principalmente do esporte escolar. Então nós você precisa lançar uma base, né? Se não tem nada, você precisa ter. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul não tem nenhuma atividade esportiva competitiva, Exatamente. Tem que ter, aí você tem que investir. Sim. E aí nós fizemos um programa muito forte de desporto de rendimento, tanto de esporte escolar como apoio às federações. Então nós focamos nisso. E eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos profundas transformações no esporte de alto rendimento. O esporte escolar e o esporte de alto rendimento. E ficamos devendo, e é um grande desafio desse governo, né? Ficamos devendo porque alguma coisa a gente fez, mas ações sólidas em relação à atividade física e saúde. Nós estamos em conversas com a Secretaria de Saúde, né, com o secretário Maurício Simões, a secretária adjunta Cristine Maimone, que tem um apreço muito grande por essa área, e nós estamos desenvolvendo um grande projeto de atividade física e saúde. Porque, olha que interessante, né, doutor? São coisas muito diferentes. Tudo é atividade física e esporte. Exato. Mas o esporte... Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que sempre configura entre primeiro e segundo lugar nas Olimpíadas, entre números de medalha, é um fenômeno em termos de esporte, é a população com maior índice de obesidade, né, de doenças crônico-degenerativas, de hipertensão, de diabetes, né, que são doenças ligadas à hipocinesia. Então, assim, a gente precisa realmente ampliar os programas e esse é o nosso grande foco nessa gestão. Eu quero aqui aproveitar e destacar que o professor Marcelo Miranda colocou, de 2015 a 2022, ele foi o diretor-presidente da Fundesporte e fez um envolvimento aí maior, ou seja, investiu na área de esporte, né? E recentemente meu filho, Ramon, que foi seu aluno, né? Hoje ele é profissional de educação física e médico. Né? Tem uma admiração muito grande por ele. E o Ramon foi agora, né, como médico da equipe aí da... Jogos Universitários de Praia. Isso, lá em São Luís. E perguntei para ele, e daí, como é que foi o resultado? Ele falou, olha, foi bom. Nós saímos em terceiro lugar, 5 medalhas de ouro e 2, se não me engano, de bronze. Né? E isso saiu de 3 medalhas para 5 medalhas, então está crescendo, né? Esse é um processo que leva tempo para você legar experiências, enfim. Mas falando da questão da saúde, professor Marcelo, nós temos aqui um vídeo da Suzane Castro, né? 43 anos, profissional de educação física, e vamos ver o que ela coloca em relação a isso aí. Boa tarde, Dr. Luiz Ovando. Eu sou profissional de educação física, Suzane. Tenho um centro de treinamento funcional aqui no Jardim Imá. Qual tem sido a nossa procura hoje pela atividade física, pelo exercício físico? Muitas pessoas, infelizmente, com baixa autoestima, pessoas com estresse elevado, pessoas que estão usando muita medicação para antidepressivo e também aumento do peso corporal. Então, nós temos aqui uma demanda dessa procura de alunos e os alunos que têm nos procurado, têm sido assíduos, permanecem com atividade. Nós também fazemos um trabalho mais presencial, procuramos estar presente na vida do aluno e informamos alguns profissionais da nutrição também para eles estarem procurando. Então, é um trabalho todo em conjunto, não adianta só o exercício físico, mas também um acompanhamento nutricional junto e, se preciso for, também nós encomendamos para algum psicólogo, se a pessoa ainda não estiver fazendo esse acompanhamento. Professora Suzana, muito obrigado pela sua participação. A sua colocação é muito importante, né? Nós estamos conversando aqui com o professor Marcelo sobre essa questão da atividade física como modulador de comportamento numa faixa etária mais avançada e principalmente de recuperação de saúde. Professor Marcelo, o senhor tem visto isso aí, essa evolução, essa melhora? Né? Até mandar um abraço para a Suzane, foi minha aluna. É um excelente profissional, faz um trabalho de referência fazendo a diferença. E aí uma questão importante que ela colocou, e que a gente tem visto isso de uma forma crescente, cada vez mais as pessoas procuram atividade física nas academias, né? Você encontra pessoas com comorbidades,
né, com hipertensão, diabetes. Tal. Primeiro, requer uma atividade física orientada. Né? A Suzane é um exemplo disso, é altamente capacitada para atender esse público. Precisa de uma atividade física que seja adequado, não pode ser aquele padrão para todos. Você precisa ter... Não pode ser do marombeiro. Não pode ser do marombeiro, né? Pede características especiais. Então, assim, primeira coisa é a qualificação profissional, né? Buscar atividade física orientada. Por isso que nós temos feito no governo do estado, doutor, esse programa que a Cristine Maimone está capitaneando, junto com a Universidade Federal, a CETESC, Fundesporte e Secretaria de Saúde, um programa de atividade física e saúde para os idosos. Nós fizemos na Fundesporte, né, nós retomamos os Jogos da Melhor Idade, temos estimulado o centro de convivência dos idosos para a prática da atividade física. Mas a gente precisa ter um programa mais sólido que realmente vai tirar as pessoas do sedentarismo, buscando uma atividade física orientada. A Suzane colocou uma questão muito importante. Né? Hoje, e o senhor sempre acompanhou muito isso, o senhor sempre foi diferenciado de orientar para a atividade física. Existem patologias que antigamente o médico falava assim, não faça atividade física. Hoje a atividade física, às vezes, ela precede o tratamento farmacológico. Né? Então, os conceitos mudaram, a atividade física orientou e pede uma atividade física com um profissional capacitado. Marcelo, a gente pode dizer que não há doença Perfeito. que contraindique a atividade física. Exatamente. Você tem que fazer, até porque se a gente parar, a gente está na contramão da lei universal, que é a lei do movimento. Perfeito. E nós precisamos, na verdade, ter esse movimento. Agora, tem que ser sob orientação. É muito importante que o professor esteja próximo, em algumas situações, como você muito bem destacou, e essa questão dos americanos aí, quer dizer, o americano está no topo do padrão olímpico. Rendimento esportivo. Rendimento esportivo. O quadro de medalhas, eles estão sempre em primeiro lugar. Mas eu também, as pessoas mais obesas que eu tive a oportunidade de ver, foi lá nos Estados Unidos. Infelizmente. Então, existe aí um contrassenso muito grande, contrassenso em termos, né? Mas é importante que a gente entenda isso. As pessoas têm que manter. Exercício físico não capitaliza. Se você faz exercício, continue fazendo, porque não rende juro, a semelhança de caderneta de poupança. Então, você tem que continuar fazendo. Professor Marcelo, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos e vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, que está muito bom. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832-1122. O nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Miranda, atual secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul. Professor Marcelo, nós estávamos falando sobre a importância dos programas públicos, né? De atividade física para a pessoa mais idosa, né? Para poder, inclusive, fazer parte do receituário médico, que é remédio e atividade física. E o senhor muito bem lembrou aqui, quer dizer, o mais importante é começar com a atividade física. E a gente no consultório pega muito isso. As pessoas chegam, doutor, estou com dor nas costas, estou com dor no pescoço, estou assim, estou assado. Você examina, não tenho nada, você vê que a coluna está numa posição indevida, contratura de um lado, de outro, e tal, falou, vamos fazer atividade. Mas não vai dar remédio? Eu falei, você vai tomar remédio só se for preciso, a dor for muito intensa. Passado um certo tempo, quando ele segue a orientação, 15 dias já desaparecem as dores. Quer dizer, fortalece a musculatura, fica mais maleável e as coisas melhoram. Nós temos agora um vídeo de um telespectador, que é o César Vieira, 59 anos, servidor público, conhecido seu, né? E ele tem um depoimento muito interessante aqui, baseado exatamente nisso que nós temos conversado aqui. Vamos ouvir o que o César Vieira tem para dizer. Bom dia, doutor Luiz Ovando, é um prazer enorme participar dessa entrevista para levar ao público os esclarecimentos acerca da prática da atividade física. Eu
eu tinha uma vida sedentária. Há cerca de 3 anos, passei a praticar atividades físicas na Academia M3, do meu amigo Marcelo Miranda, e eu tenho uma consideração e um respeito muito grande. Quando eu comecei a praticar atividade física, eu tinha uma série de comorbidades. Eu tinha pressão alta, eu era hipertenso, eu também tinha problema de diabetes, tomava remédio controlado, tinha problemas de insônia, não dormia à noite e estava acima do peso, com 96 quilos. Passando a prática da atividade física, eu perdi em poucos meses 10 quilos e mantenho até hoje o meu peso com esses 10 quilos a menos. E com isso também passei a não tomar mais os remédios, porque a minha pressão normalizou, a minha diabetes também baixou e durmo, graças a Deus, hoje sem uso de medicamento controlado que eu tomava há cerca de uns 8 anos. Então, para mim, a academia foi essencial. Eu agradeço muito ao Marcelo Miranda, meu amigo, que proporcionou para nós, né, como seus clientes, a prática da atividade física, que é muito importante na vida do ser humano. Bacana. César, muito obrigado pela sua manifestação. O seu depoimento, ele é pedagógico e extremamente desafiador, né, para muitas pessoas que estão assistindo, e mostra o quão importante é a atividade física. Você tomava remédio para diabetes, hipertensão, era obeso, e logo depois de alguns meses, naturalmente, você já consegue perder 10 quilos, e quando a gente perde peso, a pressão normaliza, né? O sistema cardiovascular fica melhor, né? As pessoas dormem melhor, como você está conseguindo fazer isso hoje sem remédio, né? Intestino funciona melhor, você passa a ter perspectiva. Então, na verdade, a atividade física entra em sintonia com a lei universal. E é muito importante. Muito obrigado pelo seu depoimento. Espero que o seu exemplo estimule muitas pessoas. Conhece bem o César? Muito. Aliás, o César, é importante destacar um aspecto que eu acho muito importante, doutor, que tem a ver muito com essa questão que a gente está falando de tirar as pessoas do sedentarismo. O César é um exemplo de disciplina, né? Porque não é fácil. Depois que hoje é interessante, todos os dias o César está na academia. E às vezes eu chego lá 8 horas da noite, 9 horas, ele está lá todos os dias. Mas a gente sabe que o começo é difícil. Então ele é um exemplo de disciplina. E eu acho muito bacana que várias vezes ele já manifestou essa gratidão, né? Pela transformação que teve na vida dele. Então é um exemplo muito bacana. E uma coisa interessante que eu queria até colocar é que existe uma relação direta da atividade física, principalmente com as doenças psicossomáticas, né? A questão da autoestima, da depressão, da autoimagem corporal, ela é diretamente influenciada com a atividade física, e isso faz profundas transformações. E são mudanças que acontecem, que antecedem o aspecto fisiológico. Então, a gente observa na academia idosos que começam a fazer musculação, por exemplo, e que melhoram a imagem corporal, melhora a mobilidade. E a gente sabe que, por exemplo, em 2 semanas, fisiologicamente, pouca coisa aconteceu. Como é que você explica isso, né? Que melhorou a mobilidade, né? Melhorou a imagem corporal. É muito legal. Você encontra idosos assim, começa a treinar com 2 semanas, 10 dias, o cara fala assim, ó, eu tô mais forte, eu tô mais magro. A gente sabe que não mudou. Não teve tempo para as adaptações fisiológicas e morfológicas, né? Mas a autoestima muda. E isso interfere na vida da pessoa como um todo, né? Marcelo, isso é muito interessante a gente conversar aqui, porque, na verdade, esses efeitos, né, principalmente na capacidade mental, nós estamos vivendo uma fase hoje em que nós temos que cuidar do cognitivo, ou seja, da capacidade mental de uma maneira geral. E se as pessoas não atentarem para isso, o sedentarismo, as doenças crônico-degenerativas, como pressão, obesidade. Quando a gente fala obesidade, né, e muita gente fica implicada. O problema da obesidade é que ela interfere numa coisa fundamental, que é a ventilação através da mobilidade diafragmática.
Não é só uma questão estética, né? Não, é funcional, inclusive funcional. de relacionamento. Né? As pessoas que não ventilam bem, o oxigênio não alimenta, ou seja, não vai para o cérebro. E aí o indivíduo tem aquelas oscilações noturnas, né? Que é a síndrome de obstrução, de apneia do sono. O indivíduo ronca, aí tem que pôr o BiPAP e tal. Começa aí, ele não percebe, porque ele vai ficando um pouco sensível ao CO2, o cérebro, à medida que você vai diminuindo a mobilidade, crescendo a barriga. E a questão da barriga, ela é importante porque é o lugar onde a gente acumula energia. E a energia é mais do que qualquer coisa. Então, o organismo aprendeu a se defender ao longo da existência do homem sobre a Terra, que quando ele tem algum problema, né? Na época, a escassez de alimento era terrível. Hoje ela tem excesso. Então, o homem aprendeu a viver com escassez. Então, quando ele tem excesso, onde que ele acumula? Na barriga, né? Nas vísceras. E aí ele dificulta a mobilidade e ele vai comprometendo o cognitivo. Então, nós precisamos cuidar, precisa ser ativo. Isso aí já era conhecido desde a época de Aristóteles, lá 400 anos antes de Cristo. E nós continuamos, às vezes, insistindo. O senhor, como professor profissional de educação física, empresário de academia, atividade política intensa, convencido da importância disso, o que o senhor assim, consegue projetar ou propor para que a gente envolva pessoas de mais idade que não fiquem doentes e, se ficarem, possam ter a sua patologia reduzida, amenizada? Nós estamos discutindo muito isso nesse grupo de trabalho com a Universidade Federal, a Secretaria de Saúde e a CETESC e Fundesporte, né? Está bem encaminhado um grande programa de atividade física e saúde. E aí uma questão interessante, né? A doutora Cristine Maimoni colocou como prioridade os indivíduos acima de 60 anos, né? Nós temos uma preocupação com com essa questão intergeracional. Mas hoje, analisando, eu acho que ela está certa, porque onde você encontra o maior índice, nós temos uma questão emergencial, né, com as pessoas acima de 50, 60 anos, e esse projeto está visando isso. É um projeto que visa, primeiro, o monitoramento de alguns índices. O senhor colocou essa questão da gordura abdominal, né? Um índice simples da gente medir é a cintura abdominal ou o índice cintura-quadril. Nós vamos trabalhar com esse índice, com medida da pressão arterial e o monitoramento da prática de atividade física nas principais praças do estado. Então, é um programa que está bem avançado, a proposta está bem avançada, para que a gente possa, principalmente nas cidades onde apresenta o maior índice de sedentarismo, né, que você relaciona diretamente com essas doenças crônico-degenerativas, a gente começar esse programa. E uma preocupação muito grande, doutor, que é a questão nós entendemos que é uma obrigação do poder público, em termos de política pública, é criar espaços adequados e seguros. Durante a pandemia, o senhor acompanhou a minha luta pela abertura dos parques, né? A gente precisava abrir os parques, porque as pessoas precisam ter um local para fazer a atividade física que seja adequado, né? E seja seguro, né? E além de campanhas de incentivo para a prática do exercício e principalmente a gente ofertar de alguma forma a orientação profissional. Hoje nós temos a prescrição do exercício, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? De 150 a 300 minutos semanais de atividade moderada, né? Ou 75 a 150 minutos semanais, é pouco se você for pensar, de atividade intensa, e a gente monitorando a intensidade, seja através de MET, seja através de percentual da frequência cardíaca, que são métodos, na verdade, simples, né, que o profissional de educação física tem essa capacidade de fazer a orientação. Eu creio que essa iniciativa, professor Marcelo, ela vai ser exitosa. Até porque nós precisamos aglutinar, aglomerar pessoas. Pessoas gostam, o homem é ser gregário, ele vive em conjunto. Quando um estimula o outro, fica bem mais fácil. Sim. Realmente, Campo Grande tem várias regiões e pode ser perfeitamente divididas, envolvido, estimulado de várias maneiras. E, naturalmente, tem gente para fazer e pensar sobre todas as situações, visando a mobilidade. É preciso se mexer, porque hoje tudo conspira contra o movimento. E nós precisamos estar bastante atentos.
Professor Marcelo, nós chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente, é bastante curto, e eu queria aqui agradecer ao senhor essa generosidade em atender o nosso pedido, vir aqui esclarecer. Nós vamos chamá-lo em outras oportunidades, principalmente diante desses programas. E agora, para terminar, eu quero deixar a palavra livre para o senhor, durante 1 minuto, para as suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, eu tenho admiração muito grande pela trajetória do senhor e é um prazer, sempre que convidar eu estarei aqui com o maior prazer. E convidá-lo, né, junto com a população, da gente formatar junto esse programa. É um programa, em termos de custo, a relação custo-benefício extremamente favorável, né, que realmente vai ter um impacto muito grande para a população sul-mato-grossense. É desnecessário falar a relação que tem entre incentivo à atividade física e a economia nos custos da saúde. Sem dúvida. Né? E esse programa, sem dúvida alguma, vai ser muito bacana. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe de trabalho, o pessoal da Universidade Federal, doutora Cristine Maimone, doutor Maurício Simões, Fabiane Macedo, da Fundesporte, que estão formatando um programa que realmente vai agora dar uma equilibrada, né? Vamos trabalhar o esporte escolar, o esporte de alto rendimento, criar essa cultura da prática de atividade física desde a escola, mas também oportunizar para os idosos, para as pessoas de mais idade, uma prática segura e eficiente. Muito obrigado, professor Marcelo. Quero dizer para você e desafiá-lo a seguir nossas redes sociais. Dr. Luiz Ovando, vejo você no nosso próximo programa. Até lá.